Olá, pessoal. Bem, aqui nós vamos falar mais uma vez sobre as estruturas vegetais. Vamos dar término ao conteúdo de botânica que a gente já começou nas duas últimas aulas. E aí agora a gente vai falar sobre as estruturas vegetais da flor, do fruto e da semente. A flor. A flor é um ramo de crescimento determinado, localizado na porção terminal do caule. Nessa região aqui vai se encontrar um conjunto de características que são reprodutíveis da planta. Bem, aí nós temos a parte da planta: o gineceu, o androceu, o perianto, o ovário, o estame, que é a parte masculina. Então, aqui nós vamos ter as partes que vão compor a flor de uma planta. E as partes dessa planta? Nós vamos ter aí o órgão de suporte, que vai servir de suporte para essa flor, chamado de pedúnculo e receptáculo. O pedúnculo vai ser o órgão de suporte da flor, que vai possuir na sua parte superior, ou seja, na parte de cima, o seu receptáculo. Esse receptáculo vai ser a parte superior, aonde vai ser a parte que vai ser preenchido com os verticílios florais. O que são esses verticílios florais? As pétalas das flores, as sépalas das flores e as partes masculina e feminina. Aí nós vamos ter os órgãos de proteção, que vão proteger os órgãos reprodutores, que são as sépalas, que são pequenas peças florais, geralmente de cor verde, com a função de proteger a flor. E esse conjunto de sépalas forma o cálice. Aí nós temos esse diagrama que vai mostrando exatamente o que a gente já acabou de falar aqui na nossa aula. Número 1 vai ser o receptáculo floral, né, que vai ser a parte onde vai estar preso os verticílios florais, que vai ser as sépalas, as pétalas e as partes reprodutivas da flor. O 2, que são as sépalas, que são aquelas pequenas, tipo umas folhinhas verdes que a gente vê na flor. As pétalas, que é aquela parte colorida, bonita. O estame, número 4, que é a parte masculina, né, da reprodutiva. E o pistilo, que vai ser a parte feminina. Na questão do órgão de proteção, aí temos as pétalas, que são as peças florais que vão ter várias cores e vão ter a função de proteger os órgãos reprodutores. E um conjunto de pétalas, ou seja, aquelas pétalas que formam a flor colorida, se é chamado de coroa ou corola, como essa daqui, ó. Tá vendo? Essa flor, ela vai ter essas pétalas e o conjunto de pétalas é chamado de corola. Os órgãos de reprodução: o androceu, que vai ser a parte masculina da flor e formada pelos estames. Quem são esses estames? Os estames são os órgãos reprodutores masculinos, cada um constituído por um filete e uma antera. O filete vai ser aquele cabinho que vai estar lá presente na estrutura da flor, e a antera vai ser aonde vai estar os grãos de pólen. É como se fossem pequenos feijãozinhos cheios de grão de pólen. Aí nós vamos ter o gineceu, que é a parte feminina da flor, formada pelos carpelos. Cada carpelo é formado por um estigma, filete e pelo ovário. No interior desse ovário vai encontrar-se os óvulos, que após ser fecundados vão transformar-se na semente. Aqui, olha, o gineceu é formado pelo estigma, que é essa parte como se fosse uma mãozinha fechada. O estilo ou estilete, que é como se fosse o caule, e o ovário, que é toda essa parte aí debaixo da flor, aonde tá os óvulos. Aqui, quando ocorre a fecundação, que vai ser a formação da semente. E aqui o androceu, né, com estames,
que é formado pela parte da antera e dos filetes. Aí nós vamos ter a flor. De acordo com a classificação das plantas de monodicotiledônia, as flores elas vão ter uma quantidade de pétalas. Por exemplo, quando a flor apresenta 2 pétalas, ela é chamada de dímeras. E essas plantas de dímeras que tem 2 pétalas, elas são do tipo dicotiledôneas. Quando essa flor de uma planta que apresenta 3 ou múltiplos de 3, ou seja, ela vai apresentar 3 pétalas ou 6 pétalas, ou seja, múltiplos de 3, ela vai ter 2 conjuntos de 3 pétalas. Essas flores que são chamadas de trimeras, elas são do tipo das plantas monocotiledôneas, por exemplo, o lírio. Plantas que apresentam 4 ou múltiplos de 4 pétalas são chamadas de tetrâmeras. Essas plantas são das plantas do tipo dicotiledôneas. E a maioria das plantas apresentam 5 ou múltiplas de 5 pétalas. Elas são chamadas de pentâmeras. São plantas do tipo dicotiledônea. A maioria das flores que apresentam, ou seja, na maioria das flores, elas são pentâmeras. Elas vão apresentar essas 5 pétalas, como a gente está vendo aí a papoula. Aí agora vamos falar do fruto. O conceito para fruto vai mais ou menos consistir na questão em que o ovário é fecundado e se desenvolve. Qual vai ser a função desse fruto? A função dele é proteger e auxiliar na disseminação das sementes. A composição dele, ele pode ser composto por um pericarpo e pela semente. As partes do fruto. Nós temos o epicarpo, que é a parte externa do fruto, que pode ser a casca. O mesocarpo, que é a camada que geralmente corresponde à polpa desse fruto. E o endocarpo, que é a parte interna que vai proteger a semente. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos um abacate. Então, o epicarpo vai ser aquela pele verde que a gente vê por fora, que é a casca do abacate. O mesocarpo vai ser a polpa do abacate. O endocarpo vai ser aquela pele que reverte a semente do abacate, certo? Aí nós vamos ter a classificação dos frutos. Quanto à questão da consistência do pericarpo, aí nós vamos ter os frutos secos, que vão ter o pericarpo seco, por exemplo, como a sapucaia, a castanha do Pará. São frutos classificados como secos. E aí nós vamos ter o fruto carnoso, com frutos com o pericarpo macio e suculento, como essa fruta que a gente está vendo aí. Vamos ver a manga, o abacate, o rambutã, né? São frutos carnosos. Quanto à abertura ou não espontânea que vai para liberar a semente, nós vamos ter o discente, frutos discente, que são frutos que abrem quando maduros, liberando a semente. Por exemplo, aqui nós temos a andiroba. A andiroba, ela quando ela está no ponto de madura, ela cai, né? Ela cai de lá do pé da andirobeira. Quando ela cai, ela abre. Ela abre, liberando assim as sementes da andiroba. Então, esse fruto da andirobeira é chamado de fruto descente, porque o fruto dela abre quando maduro e libera a semente. E nós vamos ter o fruto indescente, que são frutos que não abrem quando maduro. Por exemplo, como o jatobá. O cupuaçu, o cacau, são frutos indecentes porque eles não abrem quando maduros. Então, frutos decentes são frutos que
abrem quando maduros e liberam a semente, né? E os frutos indecentes são frutos que não abrem quando maduros, como o cacau, cupuaçu e entre outros. Aí a classificação geral desses frutos. Nós temos os frutos simples, que resultam de um ovário apenas com um gineceu unicapelar ou sincápico. Ou seja, esse fruto ele vai se gerar de apenas um ovário. Por exemplo, o pêssego, né? O pêssego ele se gera de um ovário. Mas aí nós temos também os frutos múltiplos, ou infrutescência, chamado de infrutescência. São formados por gineceu de várias flores que se unem no eixo de uma inflorescência. Por exemplo, o abacaxi. O abacaxi, ele é um fruto em que a parte masculina da flor, ela forma várias flores, e aí essas flores, elas são fecundadas, né, e vão gerar aí esse fruto múltiplo. Cada gominho desse daí é um fruto, vai compor a fruta do abacaxi. Outro exemplo de fruto múltiplo, o rambutã é um fruto múltiplo. Deixa eu lembrar aqui, outro fruto múltiplo. E a cajarana também é um fruto múltiplo, né? Aí também nós vamos ter a classificação dos frutos compostos ou frutos agregados, que são os frutos que são formados pelo desenvolvimento de ovário com gineceu na mesma planta, ou seja, de plantas que possuem flores hermafroditas. Por exemplo, a framboesa é um fruto classificado como um fruto composto, porque o fruto ele vai se desenvolver de um ovário, né, que vai de um ovário, de uma parte feminina de uma planta hermafrodita. O pseudofruto, que ocorre quando outras partes da flor que não é o ovário, ele vai se desenvolver e vai se tornar carnoso e comestível. Por exemplo, o caju. O caju, as pessoas imaginam que a fruta do caju é aquela parte colorida, né? Que tem o caju amarelo, o caju vermelho, o caju laranja, aquela parte colorida que é o fruto. Mas, na verdade, aquilo é um pendúnculo, chamado de pendúnculo. Vai ser um pseudofruto e o fruto do caju vai ser a cabeça, vai ser aquela parte que o pessoal chama de da cabeça do caju, né? Aqui vai ser a castanha, aonde vai ter a castanha do caju, aquilo ali que é o fruto do cajueiro. Aí vamos ter também a maçã, que também é um pseudofruto, que o fruto verdadeiro é aquela parte onde a gente encontra as sementes, lá é o fruto, a parte de fora que a gente come vai ser a parte do pseudofruto, né? Que vai ser aonde vai ser a parte do receptáculo floral. O morango também, porque o fruto do morango vai ser aquelas pequenas sementinhas, aquele monte de sementinha que a gente vê no morango, aquilo que é o fruto. E aquela parte suculenta que a gente come é o receptáculo, é o pseudofruto, que é a parte comestível. Aí vamos falar da semente. A definição para a semente é um óvulo fecundado desenvolvido após a fecundação. A função dela é proteger e abrigar o embrião, que é uma miniatura de uma planta futura. A semente vai ser composta de tegumento e amêndoa. O tegumento vai ser a camada externa da semente, ou seja, a casca da semente que cobre essa amêndoa, que é a parte principal da semente. Então, as amêndoas elas possuem duas partes. A parte do embrião, que vai formar a nova planta, e o albume, que é a parte onde vai ter as substâncias nutritivas que irão alimentar esse embrião até as próximas fases de desenvolvimento dele. Aí a camada da semente.
O tegumento é o mesmo que a casca, que vai proteger a semente, e a amêndoa vai ser formada pelo albume e o embrião. Aí nós vamos ter aqui na imagem uma foto de uma semente de monocotiledônia e uma semente de dicotiledônia. A monocotiledônia na imagem aí é a imagem de uma semente de milho, e da dicotiledônia é a imagem de uma semente de feijão. E aqui termina, pessoal, o nosso conteúdo do terceiro bimestre. Façam atividade desse assunto, referente a esse assunto na página 185, 86 e 87. Somente o exercite a memória, não é para fazer a parte das questões do Invertig, ok? Até a próxima aula.